Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Isso porque antes a lei era manifesta por homens fracos, mas depois de Yahushua esses homens fracos tornaram-se sacerdotes, e agora eles podem pertencer ao lado direito do Eterno. Como assim? Antes o homem não tinha entendimento algum, então ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo. O que ele só sabia porque outra pessoa passou a ele. Mas agora que tem Yahushua e Yahushua deu a sua vida pelas suas ovelhas, todas as ovelhas puderam também participar do mesmo entendimento que Yahushua. Agora as pessoas não sabem somente a palavra por causa de outra pessoa, mas elas lendo a escritura, o próprio Eterno também dá o entendimento para que ela venha a ser salvo. Antes não tinha como, porque eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles tinham só a consciência de que pecado gerava a morte, e eles também tinham consciência de que precisavam fazer alguma coisa para resolver esse pecado, que no caso era o sacrifício e as coisas. Depois de Yahushua, o próprio homem se tornou sacerdote do Eterno. Agora o homem consegue ir até o Eterno e trazer as suas dificuldades. E disso o Eterno dava uma resposta de como resolver. Basicamente isso. E isso daqui também não entra só para quem ficou no arrebatamento, isso daqui é para todos. Mas é claro, a pessoa não tinha nem informação do que estava acontecendo, como é que ela ia exercer esse sacerdócio que o Eterno deu a ela. Não exerceu, por isso que ficou no arrebatamento. Sabia que estava passando por uma dificuldade, mas não fazia nada para resolver aquele problema. E até mesmo na oração também não fazia nada com a oração para que viesse saber o que estava fazendo. A pessoa ela simplesmente orava sem discernimento algum. Mas se ela tivesse o discernimento correto de como orar e o que fazer, ela estaria exercendo o sacerdócio. E por fim ela estaria à direita do Pai. Porque os que estão na esquerda são os que estão condenados. E os que estão na direita são os que estão salvos. Por isso que Yahushua ele foi constituído à destra. Destra significa direita, do trono. E como todos nós somos Yahushua, também fomos constituídos como sacerdotes, reis, próprio Yahushua, à destra do Pai, à direita dele. Então aquilo que Yahushua recebia, ele também passou ao homem, que é uma coisa muito simples de se entender. Ministro do santuário. O santuário seria o corpo. E do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então aqui você vê que ele é o verdadeiro tabernáculo, o qual foi o Criador que fundou e não foi o homem. Como assim? Foi o Eterno que criou o corpo que a gente está usando. Então isso é o verdadeiro tabernáculo. E o falso tabernáculo é aquele que é criado com mãos de homens. Como assim? Uma congregação. Ela foi criada através de mãos de homens, mas agora o corpo humano foi criado através do poder do Eterno. Então aqui você vê, e do verdadeiro tabernáculo, o corpo. Por isso que as pessoas não sabem o que significa igreja. Já parou para pensar porque elas não leem a Bíblia? O qual o Senhor fundou, e não o homem. Então agora que você está verdadeiramente no tabernáculo, que é o seu corpo, e não está achando que congregação é o que tem lá fora, você pode focar em fazer os seus sacrifícios dentro do tabernáculo, fazer as orações corretas, os jejuns corretos e as leituras corretas. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então ele está fazendo uma comparação entre o tabernáculo antigo, que era fundado através dos homens, e o tabernáculo atual. O de antigamente, ele precisaria estar lá, e de ele estar lá, ele tinha que exercer aquilo que o cargo dele era chamado. Se ele tivesse que fazer o sacrifício para uma pessoa, ele não podia fazer isso de mau grado, porque esse era o trabalho dele, então ele precisava ir lá todos os dias fazer aquele sacrifício. E ele está falando que a pessoa só podia sacrificar quando tinha alguma coisa para oferecer. Não é porque ele estava lá que já era, né? Estava tudo completo. Se não tivesse a parte do sacrifício, que seria os animais, não serviria de nada aquele homem lá. E se só tivesse os animais, mas não tivesse quem ofertar o sacrifício, os animais também não faria diferença nenhuma. Então você vê que um compõe o outro. Ah, ele está fazendo essa comparação. E como você sabe que você é o tabernáculo, o que é o seu sacrifício? A sua obediência. Então você vê que já tem dois. Tem o corpo, você dentro do corpo, e tem o sacrifício. Que o sacrifício nada mais é quando você deixa de fazer uma obra sua para fazer a vontade do Eterno. Então aí você vai percebendo como que você faz parte do tabernáculo, como que você é o sacerdócio e como que você mesmo faz o sacrifício para o Eterno. Então quando você ora dentro de você, você está fazendo um sacrifício de dons ao Eterno. E por fim ele te dá algo em troca porque você deu isso. Não que o Criador é mercante, né? Mas lembre-se que você está orando para ele para você ser salvo.
O Eterno ele só trouxe a salvação. Então se você está orando pela sua salvação, você está fazendo a vontade dele. Agora, se você está orando com outros propósitos, você não está fazendo a vontade dele. E o Eterno não é obrigado a te pagar com nada. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Ele quer dizer o quê? Se Yahushua tivesse permanecido aqui na terra ainda, ele não seria mais sacerdote, porque sacerdote veio e sacerdote vai. E Yahushua ia estar ali, o tempo de vida dele ia acabar, e basicamente outra pessoa ia vir para repor o lugar dele. Tecnicamente isso. Aí como Yahushua se tornou sacerdote eterno, ele também passou esse sacerdócio ao homem. Agora todo mundo pode fazer os seus sacrifícios, que no caso é o que vocês vão fazer de verdade. Antes era espiritual pro arrebatamento. Agora vocês é um sacrifício vivo e verdadeiro, aonde vocês vão sacrificar tudo. E gente, vocês devem se preparar de verdade, porque analisa o seguinte. Eu não sei se todos vocês já ficaram doentes pelo menos uma vez na vida, né? Mas vocês sabem que quando vocês ficam doentes, é como se vocês ficam tão concentrados na doença que vocês até esquecem de pensar, raciocinar alguma coisa do tipo, de tão concentrado que vocês ficam naquela dor, naquela doença. É como se a mente de vocês fosse apagado. E a única coisa que vocês desejam é que isso acabe logo, se cure no caso. Então isso quer dizer o quê? Primeiro vai ter aflição para quem ficou no arrebatamento, e depois da aflição veio o refrigério do canal. Mas depois do refrigério do canal, aí vem a segunda tentação, como se fosse a segunda onda, né? Aonde vai vir Satanás torturando a sua carne. E se você não estiver preparado para isso, né, com a dor, você vai acabar perdendo o foco das promessas e vai focar totalmente na dor. É capaz de você abrir a boca só para ficar gritando e sua mente só acompanha os gritos também. Então é por isso que você precisa jejuar e fazer sacrifício contínuo, para que quando chegar a hora da dor você nem sinta nada. Algo bem simples de você ir analisando de pouco em pouco, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Por que a sombra das coisas celestiais? Porque aquilo que eles faziam não era verdadeiras, eram imitações. Por exemplo, o seu braço na frente de uma lâmpada. O seu braço se mexe e a sombra projetada na parede copia o movimento que a mão está fazendo. Então o verdadeiro movimento não é a sombra, mas é a mão que faz, que projeta na sombra. Ele está falando o quê? Que todo sacerdócio, ou o templo, as coisas que foram criadas no passado na velha aliança, eram uma sombra das coisas futuras. Quer dizer o quê? O Eterno ele trouxe o tabernáculo, ele trouxe o sacerdote e o sacrifício. O tabernáculo hoje em dia é o nosso corpo, o sacerdócio é a sua alma dentro do corpo, e o sacrifício é quando você obedece o Eterno, você está sacrificando a sua vida para obedecer o Eterno. Então você está vendo que todas essas coisas são sombras do futuro. E agora, para você que ficou no arrebatamento, é exatamente isso que eu falei, sem nenhum acréscimo a mais. Tirando a parte que o seu sacrifício vai ser a sua carne. Lembre que antigamente a carne ela era queimada no fogo e subia aquele aroma que o Eterno gostava, quase como um churrasco, né? Então significa que agora a sua carne precisa ser cremada lá com os demônios, que vai subir aquele aroma. E no caso o aroma, que era o vapor de fumaça, vai ser a sua alma subindo. Então você vai vendo a sombra, a similitude, as coisas que o Eterno fez lá no passado que representa tanto o futuro. Por isso que Salomão disse que não há nada novo debaixo da terra. Não tem nada novo aqui. Por que, que não tem nada novo? Porque aquilo que aconteceu há 6.000 anos atrás é o que acontece hoje em dia. Abraão, Noé e Abel também, e Adão também faziam sacrifícios ao Eterno. A diferença foi que Abel morreu, né? Porque outra pessoa matou ele. Mas ele também fazia o sacrifício. Então Abel, você via que ele também era um sacerdote. Adão, igualmente, Caim só não foi porque ele não obedeceu ao Eterno. Mas todos os outros mantiveram o que o Eterno deu desde o início de tudo. E agora vocês também estão seguindo a linhagem de Abel, a linhagem de Adão, de Noé e por aí vai, para ser o sacrifício, assim como Yahushua também fez. Então você vê como que todas as coisas elas são iguais, elas são sempre parecidas, mas elas só mudam a forma como elas se aparecem. E como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então tá vendo? Moisés ele já tinha presciência do porquê estava fazendo aquilo. E ele também sabia o porquê ele precisava fazer igual ao que foi apresentado no monte, lá quando o Eterno falou para construir aquela casinha que o Eterno ia habitar por um espaço de tempo. E no caso ele também representava Yahushua e depois o homem. Então você vai vendo como tudo, né, querendo ou não, ela se copia e se representa. Não tem nada de novo aqui. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está
confirmada em melhores promessas. Então quer dizer o quê? Que aquilo que o Eterno deu para Moisés apresentar ao povo era uma coisa boa, mas o que Yahushua trouxe é melhor do que foi apresentado a Moisés, que no caso é o quê? O homem naquele tempo, eles tinham os 10 mandamentos do Eterno e tinham 600 mandamentos trazidos por Moisés. Só que aí entra a questão, eles não tinham a capacidade de obedecer todos aqueles mandamentos, porque tudo ali era espiritual. Até mesmo o que Moisés trouxe era espiritual. Então você vai entendendo de pouco em pouco. E quer dizer o quê? Eles obedeciam tudo aquilo, mas aquilo não fazia eles chegarem na perfeição. Tudo aquilo que eles obedeciam não tirava eles do estado de morto, porque quando eles morriam, parar no seio de Abraão. Não que eles estavam mortos espiritualmente, mas eles estavam sem salvação. Basicamente, eles estavam salvos no seio de Abraão, mas continuavam morto perante o Eterno, porque o Eterno não via eles lá em cima. Então, tudo isso que Moisés trouxe, através do Eterno, não estava salvando de fato a alma da pessoa, porque ela também ia para o inferno. Só que não do fato para queimar, né? Ela só ficava do lado do lago de fogo, mas conseguia ouvir o que estava acontecendo lá, conseguia ouvir os demônios falando, provavelmente poderia vir até demônio caçoar eles, sentir o cheiro que o inferno tem, que é o cheiro podre, e vários outros tipos de coisa, eles também estavam lá participando. A diferença é que eles não sentiam dor, mas eles sentiam o cheiro, sentiam o pânico, sentiam o terror, ouvia as pessoas gritando. Eles estavam lá sentindo tudo, mas de outro modo. Não no modo a carne ali sendo torturada. Ele sentiu o pânico e quando você chega no inferno, ele conseguia ouvir o barulho da carne sendo cortada e vários tipos de coisa. Então tudo aquilo que o Eterno trouxe para a salvação até que salvou do inferno. Mas eles também estavam participando do outro inferno que era o seio de Abraão. A diferença é que não tinha dor lá dentro. E quando Yahushua trouxe a nova lei, que é mais excelente, ele tirou o homem desse estado e trouxe para a salvação, que foi quando Yahushua foi crucificado, os sepulcros se abriram e os santos andaram pela cidade e depois foram levados para cima. Aí você vai entendendo tudo de uma vez só, de que o que Yahushua trouxe foi mais excelente do que Moisés trouxe. E isso é tão excelente que serve até para os dias de hoje, porque vai ter um arrebatamento, e quem estava obedecendo tudo que Yahushua trouxe, subiu, e aqueles que não obedeceram, ficaram. Mas através desse canal, que também é trazido de quem? Yahushua, que também é muito excelente, está trazendo agora a salvação depois do arrebatamento, como que a pessoa precisa para ser salva. E isso é uma coisa muito fácil de entender. E, gente, se prepara, viu? Quem vai ficar no arrebatamento não sabe a escolha que está querendo. É claro que a pessoa não está escolhendo isso, mas as obras dela estão definindo ela ficar. Quando vocês sentirem o cheiro do demônio, vocês vão ficar loucos. Vocês não fazem ideia do que vocês vão passar. Por isso que aqui é retratado que vocês são a similitude de Yahushua, porque Yahushua, quando chegou no dia de dar vida, ele sentiu uma pressão gigantesca. Mas vocês vão passar por algo pior do que eles passaram. Vocês vão ver o demônio de fato torturando a pessoa. Vocês não fazem ideia do que vocês vão sentir. Se bem que quem tá ouvindo já tá sentindo. Deve até ter sentido o cheiro já do demônio. Eu não vou descrever muito porque também não dá, mas para cada demônio tem um cheiro diferente. Mas a maioria do que deu a entender qual era o cheiro era um cheiro metálico. Eles era como se fosse cheiro de cobre enferrujado, só que muito velho mesmo. Era como se você cheirasse fungo, sei lá. Era um negócio muito ruim. Então a pessoa que tá reservando esse futuro, né? Coitada. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Agora tá falando o quê? Se as leis de Moisés deixavam a pessoa irrepreensível, não seria necessário mandar a segunda. Então significa que era necessária a segunda para que o homem se tornasse irrepreensível. No caso não que as leis não fossem úteis, mas que o homem estava com Satanás dentro. Então a lei do Eterno não conseguia tirar Satanás de dentro do homem. E a segunda aliança conseguiu. Por isso que a segunda aliança veio. É muito óbvio, né? E é por isso que agora vocês também precisam dar a sua carne, porque Satanás está dentro de vocês. Se vocês estão duvidando, quando vocês morrerem de qualquer forma aí, né, não dando a vida, você vai ver o demônio saindo junto com você e dando risada. Basicamente isso. Então foi necessário trazer essa segunda aliança para que o demônio saísse. E agora foi necessário trazer essa terceira aliança, que no caso é o arrebatamento, para que vocês vissem em que condições vocês se encontravam. Basicamente isso. O arrebatamento realmente só veio para salvar vocês. Tanto para fazer justiça e vingança com os demônios, porque eles estão matando vocês, fizeram vocês ficar, como também para salvar quem ficou. Só isso. Porque se todo mundo obedecesse, basicamente dava o arrebatamento, você subia, e a Yahushua só vinha para condenar realmente quem não faz parte
do Eterno. Mas o caso não é esse. Porque se esse fosse o caso, vocês não teriam salvação e esse canal seria inútil. Primeiramente que esse canal nem iria existir, né? Você ouviu isso daqui pra quê? Pra saber que tá condenado? Então aí você já vai vendo os fatos, né? Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Ele está falando das tábuas da aliança. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Isso por quê? Porque o Eterno ele tinha falado com o homem que era para unicamente servir a ele. Aí todos lá falaram, sim, com certeza. Aí quando Moisés subiu lá no monte para receber as tábuas da aliança, o próprio povo quebrou o voto de confiança com o Eterno. Foi por isso que Moisés foi lá e quebrou a lei. Moisés tinha entendido que ele tinha quebrado a aliança, então Moisés foi lá e quebrou as duas tábuas para que fosse imposta a segunda aliança, a nova, que é Yahushua. É muito fácil entender quando você lê, difícil é quando você não lê, como é que vai entender? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei o seu eterno, e eles me serão por povo. Isso quer dizer o quê? Que o Eterno traria agora o entendimento dentro do homem, traria a aliança dentro do homem. Isso primeiro aconteceu referentemente a Yahushua. Ele que primeiro trouxe o entendimento e ele que primeiro trouxe as tábuas da aliança escrita dentro dele mesmo. Ele basicamente era as duas tábuas. A primeira tábua era ele e a segunda tábua era o Espírito Santo dentro dele. Por isso que são duas tábuas, tá entendendo? E hoje em dia você também é duas. A primeira é você lendo no nu e cru, que é as escrituras inteiras, e a segunda é o Eterno te dando o entendimento. Uma tábua revela a outra, tecnicamente isso. Então Yahushua, ele era isso. Ele trouxe as duas tábuas, um no entendimento e o outro dentro do espírito. E por fim ele passou isso ao homem, a ponto do Eterno ser o nosso Altíssimo e de nós sermos agora considerados de fato o povo do Eterno. Isso agora é com vocês também, quem ficou no arrebatamento. O Eterno agora está pondo dentro de vocês as novas alianças, porque antes vocês estavam fundadas na velha aliança. Quer dizer que vocês estavam lá no Velho Testamento, vocês não estavam nem sequer no primeiro ainda. E Yahushua já tinha trazido a salvação, Yahushua já tinha trazido o perdão dos pecados e já tinha feito, né, tudo referente à pessoa ser perfeita. Mas ela ainda vivia no Velho Testamento, onde ficava nos velhos fundamentos. Acerta, erra, faz um sacrifício aqui, faz um sacrifício ali, comércio, comércio, acerta, erra, e acabou. E eles ainda estavam o quê? Esperando outro profeta, para você ver como que estavam, né? Como estava dentro da velha aliança. Porque na velha aliança, o homem só começava a obedecer o Eterno quando se levantava um profeta que sabia alguma coisa, porque o Eterno dava a ele. Então aconteceu o quê? A pessoa, ao invés de vir nas escrituras, ela corria atrás dos falsos profetas. As escolas, os cursos, as faculdades, presidentes, farmácias, médicos, trabalho e vários outros tipos de coisa. Então você vê que o homem, na velha aliança, ficava correndo da salvação esperando que alguém fosse aparecer, né? Estavam esperando um Elias, um Eliseu, um Moisés de novo, tava esperando até mesmo um Balaão aí do nada, né? Estavam esperando Sansão de novo aí, né, para ver se luta as causas aí do povo. Estavam esperando essas coisas, mas não ia vir, porque agora estamos na nova aliança. A nova aliança, ela trouxe quem? João Batista, trazendo a palavra e o arrependimento. E depois o batismo com fogo, que é o Espírito Santo para a salvação. Então você também vê duas tábuas. Você vê o quê? João Batista trazendo dois entendimentos. E depois você via Yahushua trazendo outro entendimento, que os dois se completavam, por isso que são duas tábuas. E agora você vê isso de novo, olha só, como nada muda, né? Agora você está saindo da velha aliança que Moisés quebrou, para você entrar na nova aliança que é depois do arrebatamento. Tá entendendo? Claro que tá, né? Porque se você não entender, vai jejuar até entender. E basicamente é isso. Agora você está virando uma nova tábua, porque está sendo reescrito de novo em você o que era para ser feito. E depois o Eterno ele vai te dar outra tábua que vai ser o entendimento para as duas se combinarem e você conseguir dar a vida. É muito simples entender quando você lê as escrituras. Mas se você não lesse, como você entenderia tudo isso? É por isso que o Eterno está trazendo esse canal. Por isso que são dois. Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Olha duas tábuas de novo. Você consegue analisar agora como que tudo se encaixa, tudo faz sentido e esse canal não é de pessoas loucas? E mesmo que fosse, venha ser louco com a gente. Pelo menos os loucos foram sábios. Pelo menos os loucos foram salvos. E os inteligentes, os sãos, né, como dizem,
ficaram no arrebatamento e estão prestes a cair na condenação futura, que é ficar no lago de fogo para toda a eternidade. Então vem assim ser louco com a gente, porque quem é louco pelo menos foi salvo. E o sábio onde foi parar? Ninguém tem nem menção, né? E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então aqui era para ter sido uma coisa bem real, né? Aonde ninguém precisaria falar absolutamente nada para o próximo, mas todos conheceriam a vontade do Senhor. Mas por que que isso não aconteceu? Porque ainda estavam aonde? Na velha aliança. A velha aliança realmente precisava de tutor, curador, precisava de tudo para sarar aquela pessoa ali, porque a pessoa não tinha capacidade de andar sozinho. É só você lembrar do Velho Testamento, ainda mais na lei dos juízes lá. Levantava um juiz justo, todo mundo obedecia. O juiz justo era retirado, começavam a se debandar e vinha um monte de crise. Aí se lembravam do Altíssimo, ele mandava outra pessoa justa. Aí ele reinava lá e começava todo mundo a obedecer. O justo era tirado, aí todo mundo voltava a pecar e viver a vida aí que estava levando, até que vinha a aflição e voltava, né? O justo lá para todo mundo obedecer. Ou seja, essa era a velha aliança. Quer dizer o que agora para os tempos atuais? Aparecia uma congregação que ensinava a verdade, aí começava a praticar a verdade. Aí aparecia uma congregação que só falava coisas aceitáveis, aí todo mundo ia se debandar para mentira, porque ninguém quer mais a verdade. Aparecia um curso, aí uma faculdade de tecnologia, aí todo mundo ia fazer porque dava prosperidade na terra. Aparecia uma pessoa falando as escrituras que era só para ler para ser salvo e não estava gerando nada, né? Não tinha lucro, não tinha dinheiro envolvido, ninguém queria nada. Então você vê como todo mundo estava alicerçado na velha aliança. E agora você está vindo para nova, aonde não vai ser mais necessário ninguém te ensinar nada que você precisa fazer. Por isso que esse canal aqui está sendo passado unicamente a base do que você precisa fazer. E depois disso, a própria base com o Eterno vai te ensinar o que você precisa fazer. Então você está vendo duas alianças de novo, duas tábuas. A base que é o canal, e depois o Eterno escrever uma nova tábua para te dar a base para ser um complemento. Aqui você está entendendo só o que precisa fazer. Depois o Eterno vai te dar o entendimento de como fazer. Por isso que aqui não é falado tudo de uma vez só. Porque se falasse tudo aqui de uma vez só, onde você entraria nessa parte? Tu nem precisaria jejuar, era só você ver todos os vídeos até entrar e já era, você conseguia dar vida com perfeição. Mas aí não, precisa você também. Por isso que aqui tá falando. E não ensinará a cada um ao seu próximo. Quer dizer o quê? Aqui tá falando só a base. Ninguém tá te ensinando nada. O Eterno que vai te ensinar. E nem cada um a seu irmão dizendo: Conheça o Senhor. Então a gente não precisa falar: nossa, nós conhecemos a salvação para você, deixa eu falar tudo aqui. Não, aqui vai passar só a base, só o conhecimento. O resto quem vai dar é o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor, desde o que tem menos conhecimento, até o maior. Então aqui você já vai entendendo tudo. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Quer dizer o quê? O Eterno vai ser misericordioso com a ignorância do homem, e de seus pecados, e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Quer dizer o quê? O Eterno vai perdoar a pessoa quando ela começa a obedecer às palavras dele. Até mesmo quando a pessoa está na ignorância, mas ela começa a obedecer tudo aquilo que sabe e está prestes a dar o arrebatamento, por ela estar obedecendo aquele pouquinho, naquele momento ela é arrebatada. É só isso, né? Ele vai entender que a pessoa está sendo enganada porque, em outras palavras, você tinha conhecimento que era um demônio vivendo por você? Não tinha. E se você tinha, por que que não fez nada? Então você vai vendo que o Eterno está usando de misericórdia com aquela pessoa que ela não sabia nada. E por acaso obedeceu ali e subiu. Foi bem isso, né? E agora ele também vai usar de misericórdia com você, pela sua iniquidade, sua ignorância e por seus pecados, dando esse canal totalmente gratuito, porque você não precisou fazer nada para receber ele, tirando ficar, né? Mas não precisou fazer nada. E através dele, o Eterno vai exercer a salvação sobre a sua vida. E ele vai apagar o seu passado de pecado para viver agora esse novo mundo. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então aqui ele está falando isso de duas formas. A primeira aliança, que era no Velho Testamento, estava prestes a acabar. E depois ele trouxe a segunda aliança, que também está prestes a acabar. Você que ficou no arrebatamento, tu é a última geração. Ou melhor dizendo, tu é os últimos segundos, não vai ter outra geração. Você é os últimos segundos aí para acabar o mundo aqui nessa terra. E os demônios também sabem disso.
E é por isso que eles vão te torturar, porque se eles te matassem tudo de uma vez só em forma de massa, acabaria o tempo deles. Então, tecnicamente, você é como se fosse ampulheta. Toda hora que o demônio pega um de vocês, eles torturam porque através da tortura eles ganham mais tempo na Terra. Então você tá vendo que o demônio não vai te torturar assim do nada, né? Ai, ele tá com vontade, que tá com raiva. Não. Ele também tá fazendo isso porque ele precisa de mais tempo. E tempo para quê? Para não cair no lago de fogo. Então é por isso que você é considerado como uma moeda de troca também, que é encontrado lá em Apocalipse, que será lido em breve. Você não passa de uma ampulheta que o demônio quer usar. E basicamente o Eterno ele aproveitou isso para também trazer o canal para que você se enchesse. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então quer dizer o quê? Santuários de culto divino. Coisas divinas aconteciam aqui na Terra porque o santuário era na Terra. Simples. Porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Então você está vendo que tinha o candelabro, tinha a mesa e os pães da proposição. O candelabro é o Espírito Santo e o pão é a palavra. E a mesa era onde esses dois eram depositados, que também é o corpo. Então quer dizer o quê? Porém, a Yahushua veio, ele também era a mesa. E na mesa tinha o pão e o candelabro. Tinha a palavra do Eterno e tinha quem? O Espírito Santo, que é o candelabro. Então aqui você já vai vendo a associação em tudo. Tá vendo quando é falado que o velho é uma sombra do novo? Mas por que que ninguém acredita nisso? Essa resposta é muito simples, não é porque a pessoa é incrédula. É porque ela não lê. Se ela lesse, ela entenderia. Aí pode vir alguém aqui e falar, nossa, mas eu li a Bíblia 47 vezes. Mas você leu com o intuito de querer entender ou você leu com o intuito de só querer ensinar os outros aí acabou? E outro ponto, você estava lendo para obedecer ou você só estava matando a curiosidade ou passando tempo ali? Você tem que entender com que objetivo, com que foco você estava indo ler as escrituras. Era para obedecer? Aí o Eterno te daria o entendimento para obedecer. Era só para ter o conhecimento da história? Não ia funcionar, né? Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então ele está falando o quê? Que o primeiro véu era o corpo, né? Tava lá. E quando você penetrava o véu, você chegava no Santo dos Santos, onde fica a alma da pessoa. E basicamente é onde o Eterno fica. Necessariamente o Espírito Santo não fica dentro da carne, ele fica mais ou menos na alma da pessoa. Ele não vai habitar coisa suja, ele vai habitar o que está santo, que é a alma da pessoa. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor. O ouro é a palavra. Então você está vendo aqui, ó, que tinha o incensário de ouro, ou seja, tinha o Espírito Santo perfeito dentro da pessoa. E a arca da aliança, o corpo ali, ó, não necessariamente o corpo de carne, mas a alma, coberta de ouro todo em redor. E ouro é a palavra, quer dizer o quê? Que a pessoa, ela lia as escrituras, ela lia a ponto de simplesmente viver o que ela sabia da palavra. Então ela era coberta de ouro, coberta da palavra. E como ela estava totalmente coberta da palavra, ela vivia o que a palavra dizia. Como assim ela vivia? Quando ela ficava doente, ela falava o quê? Ah, eu vou tomar o remédio, vou lá no médico, vou lá me tratar. Não, quando ela ficava doente de cara, ela já sabia que era Satanás. E o que ela fazia? Ela vivia a palavra. A palavra está dizendo o quê? Que Yahushua me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E ele também disse que nenhum dano sofreria. Então não ia sofrer nada, o que Satanás estava trazendo era mentira. E ela também diz que o inimigo já foi julgado, condenado e reduzido a nada. Então significa que aquilo que ele estava me trazendo não era para estar acontecendo, porque ele já está derrotado, condenado, então ele não tem poder de me deixar doente. E o próprio Yahushua disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quer dizer o quê? O entendimento satânico não ia prevalecer contra quem é fundado na palavra. E por fim, estava escrito como chave de ouro. Ele levou sobre si todas as minhas dores, doenças e enfermidades, e o castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. Então a pessoa que ela tinha todo esse entendimento, quando via alguma doença, ela fazia o quê? Ela ia tomar uma dipirona? Ela usava todo esse entendimento que ela tem e expulsava o demônio vivendo aquilo que ela sabe. Por isso que ela era coberta de ouro. Agora a pessoa que era edificado não na rocha, que no caso é areia. A pessoa espirrava, já estava lá com papel na mão, já estava lá indo tomar uma bula de médico, já estava lá fazendo qualquer coisa que tinha referente a isso. A pessoa só espirrou, foi só um pó. Já estava falando que estava com isso, já estava falando que tinha isso, já estava falando que estava se sentindo fraco, estava falando que ele estava comendo pouco, que a comida ele não estava sustentando, já foi falar dar uma dipirona aí, um berazepam, já estava pedindo coisas aí que não faz nem sentido.
E a parte das escrituras entrava onde? Então você vê que tinha a parte da carne, tinha o véu e depois o santo dos santos. Quer dizer o quê? A carne, você passava a carne, depois da carne tinha a alma, que era onde ficava a parte mais santa do corpo da pessoa. E a palavra ficava onde? Na parte mais santa, a palavra ficava na alma. É por isso que quando você lê alguma coisa das escrituras e entra na alma como entendimento, você nunca esquece. Você pode ver qualquer coisa na sua vida, mas quando entra na sua alma, você nunca esquece, porque entrou no Santo dos Santos. Então aí você vai entendendo muitas coisas simplesinhas, porque isso daqui é simples, de fato. Pode até ser um pouquinho difícil de entender porque não li a Bíblia, né? Mas conforme você vai lendo, aí é que se torna a coisa mais simples do mundo. Continuando a leitura. Em que estava um vaso de ouro, ou seja, ó o vaso de ouro, agora a pessoa santificada, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Ou seja, a pessoa, depois que ela se preencheu da palavra, ela se tornou um vaso de honra, um vaso de ouro, que era totalmente preenchido com maná. O maná seria o quê? A palavra do Eterno, o pão vivo. E tinha o quê? A vara de Arão, a vara de correção, ela tinha a palavra dentro dela. E tá falando que tinha florescido, ou seja, florescido com o quê? Tava dando frutos. E as duas tábuas da aliança, a pessoa, o entendimento, ou a palavra e a rúshua, no caso seria a palavra e o Espírito Santo. Então aqui você vai vendo, a pessoa ela tinha a palavra, ela tinha o entendimento e ela usava a vara. Já ouviu falar sobre a vara da correção? Não, ela tinha a vara, ela usava a própria palavra para se autocorrigir e ela também usava a palavra para atacar o demônio. E por fim essa vara florescia, dava frutos, frutos de santificação. Bem simples, né? E tinha as duas tábuas da aliança, que já foi explicada várias vezes. E sobre a arca os querubins da glória, que isso quer dizer o quê? E sobre a arca, sobre o corpo, tinha os anjos. Você acha que você está vivo assim do nada, por quê? Porque os anjos te protegem. Se não tivesse anjo para te proteger, era para você estar morto há muito tempo. Primeiramente, não era nem para você ter nascido, você acha que os demônios iam deixar? Eles teriam te matado já. Basicamente, tu teria sido um aborto. Quem morre aborto vai pro inferno? Não, vai pro céu. Então, realmente, os demônios estariam te fazendo um favor, mas eles também não são tão burros assim. Eles esperassem você nascer, eles esperavam você formar 5 anos para o seu entendimento abrir, e depois te matavam. Ou senão, eles simplesmente deixavam você rodar aí no mundo até ter uns filhos, e depois te matavam sem salvação. Que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ele está falando o quê? Que tinha os querubins, os anjos, que protegia ali o tabernáculo. Basicamente isso. Os anjos te protegiam para que os demônios não te matassem. Só isso. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então você vê que é realmente que os caras entravam só no primeiro tabernáculo, era só o primeiro degrau ali. Existiam mais, mas eles entravam só no primeiro para fazer os primeiros serviços. Que isso quer dizer o que para os tempos de hoje em dia, né? Para quem ficou no arrebatamento. O primeiro tabernáculo nada mais era do que a pessoa lia a Bíblia, não entendia nada, cometia um pecado ali, ia pedir perdão e jejuar e acabou. Ficava por aí, né? Esse era o primeiro tabernáculo e o primeiro rudimento. Onde a pessoa ela ia na congregação, ela lia as Bíblias, diz ela, né? Cantava uns louvor aí, que ela estava mais se amaldiçoando do que dando bênção. Ouvia o homem ali falar qualquer coisa e ela falava glória ao Eterno. Ainda bem que esse homem tá aqui, sem ele eu não seria nem salvo. Aí você vê que o homem que diz que não seria salvo também ficou no arrebatamento. Inclusive, se tem algum pastor aí, como dizem, se fosse você pedir perdão pro Eterno por ter roubado esse título dele. Se é que você não já pediu, né? Mas pede de novo, vai que você esqueceu. E os obreiros, então, gente, aqueles lá, os diáconos. Olha, vocês todos podem pedir perdão porque vocês estão ofendendo o Eterno com esse cargo que vocês dizem que tem. E retomando o assunto. Aí a pessoa ela ficava sempre no primeiro rudimento. E na congregação, bater palma lá pro além, dizer que faz parte do Eterno, ler os versículos isolados ali, ouvir a filosofia vã do homem, voltar para casa sem edificação nenhuma, fundada na areia, cometer uns pecados ali como quem não quer nada, dizer que tá lendo a Bíblia sozinho em casa, pedir perdão pelos pecados, fazer um jejum de vez em quando só para dizer que tá fazendo alguma coisa, orar debaixo de um louvor para dizer que tá sentindo a presença do Eterno, mas tá sendo arrebatado pela música, e fazer caridade na rua, que é mais bater perna porque você não tá fazendo nada, e a sua vida resumia a isso. Aí a parte de você avançar na fé, parar de pecar, ter mais entendimento, se preparar para o arrebatamento, não estava fazendo, ou seja, estava lá no primeiro rudimento, estava lá na primeira fundação, estava lá
na parte onde só o sacerdócio entra, mas não chegou a entrar na parte do sacerdócio, o santo dos santos. Então aí você vai ver a similitude das coisas. E por que ficou, né? Em vez de entrar no negócio com confiança, ficava lá na portinha, lá batendo palma. E isso sem contar também as pessoas que faziam tudo isso apenas para receber glória e honra dos outros. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então tá vendo que só entrava o sumo sacerdote. Só entrava realmente quem era capacitado para participar disso. Quem não era ficava de fora. Isso quer dizer o quê? Para você tornar sumo sacerdote, você realmente precisaria largar os primeiros fundamentos e começar a obedecer as coisas massivas que o Eterno pedia, para que de lá você entrasse de uma vez só na salvação. Mas por que não entrava? Porque não queria uma responsabilidade, essa é a verdade. Imagina se você tem a notícia, sabe da verdade, entende tudo e simplesmente não faz nada. Suponhamos que tem uma pessoa que a irmã dela tem visões e a própria irmã tá vendo que a pessoa ficou no arrebatamento. Aí a pessoa entende e não faz nada. A própria irmã desse cara fala um monte de coisa pesada e a pessoa entende e não faz nada. Aí depois outras pessoas têm a mesma visão e vê as mesmas coisas que ela viu, porque as escrituras falam que a testemunha de duas pessoas é válida, então se duas pessoas viram a mesma coisa porque o assunto é sério, a pessoa entende e não faz nada. Então você vê que a pessoa ela não tem falta de informação, ela tem preguiça, ela não quer se responsabilizar com alguma coisa. Aí essa mesma pessoa que está vendo a irmã que contou ali a notícia, tá vendo que ela tá se preparando para alguma coisa. Essa pessoa vai na casa da irmã dele, vê um monte de papel anotado, vê um monte de coisa, vê coisas que ela nunca faria na vida dela. E a pessoa vê todas essas obras e continua parada. Então essa pessoa, ela não quer mudar, ela gosta da vidinha que ela tá. E é por isso que deu o arrebatamento, porque se não desse o arrebatamento, essa pessoa mudaria. E olha que essa história nem é fictícia, caso vocês estejam imaginando. Isso também entra naquelas pessoas que têm visão, que têm sonho, que vê coisas. E simplesmente a pessoa vê e não muda nada. Com certeza, muitos aí já devem ter assistido aqueles testemunhos que a pessoa ela vai no inferno, ela conta tudo o que viu e ela simplesmente vê uma ala especial. A ala especial de quê? Das pessoas que tiveram visões ao inferno e simplesmente conseguiu morrer e voltar para o inferno. E tinha uma ala especial porque viu tudo aquilo e mesmo assim voltou para lá. Então você vai vendo como que o ser humano consegue ser muito estranho. De fato, é uma coisa assim que não tem palavras para descrever o que é o ser humano. E a questão não é nem o ser humano. O Eterno me fez entender ontem o que é inteligência. Na verdade, o que significa isso? Porque a inteligência não tem a ver com a pessoa ser esperta, não. Inteligência tem a ver com experiência. Se a pessoa não tem experiência, ela não consegue raciocinar nada. Por isso que Adão e Eva foram enganados pela serpente, porque Satanás tinha mais experiência do que eles. E como eles não tinham experiência como Satanás, não no caso de fazer mal, né? Mas não tinham experiência de vida, né? Tempo de vida, eles foram enganados por alguém que tinha mais tempo do que eles. Aí entra o ser humano, que tem miseravelmente pouquíssimo tempo nessa terra. Não tem experiência de nada. Aprende na base da marra ali as coisas. É por isso que Satanás engana com muita facilidade, porque essa pessoa ela não tem experiência, não tem inteligência. Aí você vai vendo, né? A pessoa não tem experiência nenhuma. Alguém conta essa notícia pesada, e por ela não ter conhecimento, não ter experiência, não ter nada, ela simplesmente aceita aquilo dali como se fosse algo normal. E disso, né, você vai vendo. E depois tá falando que o Santo dos Santos, ele não pode entrar senão sem sangue. Quer dizer o quê? Ele não pode entrar se não tiver sangue. E sangue significa entendimento. Então quer dizer que o Santo dos Santos só entra no tabernáculo lá quando ele tem sangue. Se ele não tiver sangue, ele não entra. Então só dá para entrar na salvação do Eterno com entendimento. Sem entendimento não dá para entrar. E um aborto? Um aborto é inválido porque a criança tem algum pecado? Não, então pronto, não precisou passar por o que você está passando. Agora você que tem. Aí você precisa passar por essa área de vir sem nenhum pecado. Ter o sangue, o entendimento. Que está falando que oferece por si mesmo e pelas culpas do povo. Ou seja, com sangue e com entendimento você oferece por si mesmo para que você se torne salvo. E por fim, aquilo que você obedece também se torna exemplo para outras pessoas. Para você ver, né? A história não fictícia que foi contada desse homem. Com certeza ele deve estar ouvindo esse vídeo lá no futuro, que no caso seria agora. Tá entendendo que o que tá falando é com ele e não vai fazer diferença nenhuma, ele vai ter que dar vida mesmo. Tô esperando que eu fosse contar alguma coisa surpreendente que ele vai fazer no futuro? Não. Mas só pra matar a curiosidade dessa pessoa, olha, você era despedaçado, viu? E no futuro você caía no inferno.
mas o Eterno mudou seu futuro. Agora vamos ver o que acontece. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então ele está querendo dizer o quê? O homem não conseguia se manter em pé quando ele ainda andava nos primeiros rudimentos. Orar, jejuar, ler a Bíblia, pecar, ouvir o homem, não o Eterno, fazer caridade como se isso fosse te salvar, orar durante 8 horas e o resto desobedecer, ler 3 versículos da Bíblia e dizer que já leu, ler a Bíblia inteira e não obedecer nada. Então não ia acontecer nada se a pessoa continuasse ainda nos primeiros fundamentos, que é uma alegoria para o tempo presente. O que quer dizer alegoria? Vamos descobrir aqui nas Escrituras, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, alegoria quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa ela fazia serviços antigos que não gerava nada para o futuro. Basicamente isso. A alegoria veio, de acordo com as escrituras, do passado, de algo passado, de algo que a pessoa vive do passado que não muda o futuro. Como dizem o ditado, pessoas que vivem do passado. Ou como já falem o ditado, né? Passado é do museu, esquece o passado. Então, basicamente, ele está falando o quê? Que através da pessoa viver a alegoria, o passado, ela simplesmente não se preparava com a consciência para o futuro. E ela não podia aperfeiçoar o serviço dela ao Eterno porque ela vivia no passado. Como assim vivia no passado? Ela vivia as obras antigas, sempre as mesmas. Como assim sempre as mesmas? Sempre orava, mas continuava pecando. Sempre ia à congregação, mas continuava pecando. Sempre lia a Bíblia, mas continuava pecando. Ou como pode acontecer, né? A pessoa fazia uma faculdade para melhorar o desempenho dela no trabalho. Mas tudo aquilo que ela aprendia da faculdade não servia para nada porque ela ainda continuava no passado. Quer dizer o quê? A faculdade não tinha poder de mudar a mentalidade daquela pessoa para que ela evoluísse no trabalho. Basicamente isso. Ela aprendia coisinhas novas, mas continuava na vida velha. Ou uma pessoa aí que fazia feitiçaria. Ah, ela vivia no passado, que o único jeito dela ser forte era se ela fosse lá matar alguém e roubar o sangue daquela pessoa. Ou seja, a mentalidade dela continuava travada na mesma. Só vou ter poder aqui se eu fizer um sacrifício pesado aqui para Satanás. Acabou. Por isso que a salvação veio para renovar o entendimento de todo mundo. Aqui não é religião, viu? Você não está preso a nós. Você não está preso ao entendimento do homem. Você está fazendo parte do entendimento do Eterno. Quem quiser que obedeça, quem não quiser fique. Por acaso vai fazer alguma diferença? Não vai. Pra tu vai porque você vai sofrer, mas pra quem não vai sofrer não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai se lembrar de você. E essa é a verdade mais nua e crua. Doa a quem doer. Aceite a quem aceitar. Se você não quer ser apagado da existência, faça por onde. E se por acaso você acha que ser apagado da existência você vai parar de sentir dor, você está sendo enganado de novo por Satanás para você ver como que tua mente é velha. E você precisa renovar. Tu vai continuar existindo no lago de fogo, mas perante as outras pessoas é como se você não existisse. E outro ponto, você vai queimar lá eternamente sozinho. Você não vai queimar do lado de outras pessoas, você não vai conseguir bater papo lá mesmo queimando. Você não vai enxergar nada. Vai ser absolutamente um preto, onde você só queima e dói e acabou. Você não vai ver fogo, você não vai ouvir ninguém gritar, você não vai ouvir nada. Vai ser unicamente a sua voz, se é que você vai ouvir sua voz, e acabou. Não vai ter ninguém do seu lado, não vai ter ninguém para se lembrar de você, você não vai sentir nada além de dor e acabou, sua existência vai ser só isso. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias ablusões e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Ou seja, ablusões quer dizer o quê? Que o que eles faziam estava borrando, estava apagando alguma coisa ali. Então ele quer dizer o quê? Que na velha aliança, que é o que a pessoa vivia, ela considerava sempre nessa, consistindo somente nas comidas, consistindo somente na leitura da palavra, bebidas, ou seja, entendimentos, e várias ablusões. Ou seja, a pessoa ela ganhava entendimento que apagava algo, e justificações das carnes. Ou seja, a pessoa ela lia a Bíblia, ela ganhava entendimento do homem, ela vivia a ablusão lá, mas tudo isso era para justificar a carne. A pessoa ela não aceitava que estava errado. Ela ia lá e ficava se justificando no erro. Ou seja, o que ela estava sabendo ali era totalmente inútil, imposta até o tempo da correção. Ou seja, tudo isso era praticado até o tempo da correção.
Quando veio a correção, você parou de errar. Só muda que a sua correção veio como? Com um tapa bem forte nessa sua cara para você parar de graça, que no caso foi o arrebatamento, para que através dela você viesse a se tornar uma pessoa sábia e salva. Porque se você não tivesse tomado esse tapão na cara, você continuaria lá, até que Satanás ia vir com outros chutes nas suas costas e você ia ficar lá no lago de fogo para sempre. Mas vindo Yahushua, o sumo sacerdote dos bens futuros. Os bens futuros quer dizer o quê? As obras futuras que Yahushua te daria para fazer. Por um maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, um maior e mais perfeito tabernáculo. O primeiro tabernáculo é a carne. O maior e perfeito é a alma. Então aquilo que Yahushua estava trazendo não era para a carne, mas para a alma. Não feita por mãos, tá vendo? Isto é, não desta criação. Quer dizer o quê? A alma nunca foi feita por homem. Foi feita por quem? Pelo Eterno. Isso também inclui o primeiro tabernáculo, que é a carne, foi feita pelo Eterno também, não pelo homem. São coisas assim muito fáceis de entender, de fato. Mas por que as pessoas não entendem isso e por que só nesse canal é passada essa informação? Aí você analisa, porque eles leem a Bíblia, porque eles obedecem, obviamente, e porque eles têm o Espírito Santo, né? Porque tem olhos espirituais abertos. Só dessas coisas você vai enxergando por que é diferente. Nem por sangue de bodes e bezerros. Ou seja, a pessoa não vai entrar em lugar nenhum com sangue de bode e bezerro. Não vai entrar o sangue de bezerro de pessoas que têm pouco entendimento. E nem com sangue de bode. Ou seja, as pessoas que têm entendimento pro mal aí. Não necessariamente a pessoa tem entendimento satânico ali, né? Aí fazer um sacrifício aqui para virar santo. Mas no caso, o entendimento que ela tem é para não parar de pecar. Na verdade, ela se justifica no erro. Já ouviram aquele ditado que dizem: é impossível o homem parar de pecar? Isso é um sangue de bode, mas por seu próprio sangue, ou seja, pelo próprio sangue, pelo próprio entendimento que a Yahushua trouxe. Antes o entendimento era de bezerro, de pessoa que nem lia as escrituras direito, não sabia nada, e dos bodes lá, com aquele ditadinho óbvio. É impossível o homem parar de pecar. Para você é impossível, mas para quem faz parte do Eterno é possível. Não estava escrito: todas as coisas são possíveis àquele que crê? Era se você não conseguia acreditar que era possível parar de pecar? Aí a pessoa simplesmente se calava com perguntas meio óbvias, perguntas meio bobas, né? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então você tá vendo, ele entrou uma vez só no corpo de carne. E através do corpo de carne, ele rendeu uma eterna salvação tanto a ele mesmo, como também para as outras pessoas que seguiriam seus passos. Simples, né? Por isso que aqui vocês estão retratados como Yahushua. Vocês vão se sacrificar uma vez só, não vai ser duas. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne. Ele quer dizer o quê? Que através do entendimento que o homem passava, conseguia de certa forma te trazer alguma confiança, quanto mais o sangue de Yahushua, ou o entendimento de Yahushua, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado ao Eterno, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Eterno vivo. Então aí você tá vendo, né? O homem, sem entendimento nenhum, trazia de certa forma entendimentos da palavra, que até poderia servir para alguma coisa que gerasse um fruto ali para o Eterno. Que no caso a pessoa que ela pega as escrituras e ensina a letra, viu? Não o seu próprio entendimento do que é errado. E disso a pessoa entende e ela parava de praticar o errado e começava a obedecer. Aí ele tá falando, quanto mais o entendimento que só Yahushua pode dar vai fazer a pessoa mudar de fato. E ainda fala, para servir ao Eterno vivo, da purificação dos vossos entendimentos, vossas consciências. É por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, quer dizer o quê? Que antes de Yahushua quase de fato era impossível o homem parar de pecar. Isso porque, né? Vamos entender assim em partes. Quando o homem ele aprendia alguma coisa desde a infância como errado, era quase impossível ele parar aquela prática, porque a palavra que tinha no momento não tinha capacidade de renovar o homem. Basicamente isso. Uma criança que ela aprendia a xingar desde criança, né? O homem desde criança aprendeu a xingar. Ele ia ficar nessa permanência para sempre. Por mais que tivesse os mandamentos falando o contrário, ele viveria o entendimento imposto a ele
pelos pais, costumes, cursos, faculdades, coisas em gerais. Então, a velha aliança não conseguia aperfeiçoar esse homem ao ponto de renovar o entendimento dele. Mas quando Yahushua veio e ele intercedeu pelas transgressões e os pecados, e no caso aniquilou o império da morte, ele conseguiu trazer ao homem a renovação do entendimento, a ponto de que a palavra conseguiu transformar o homem numa nova criatura, numa nova criação. Significa que aquela criança que aprendeu a xingar, né, desde a sua infância, agora, como adulto, através da palavra, ele conseguia renovar o entendimento dele a ponto de parar com perfeição. Não aquele ponto aonde ele parou de xingar, mas de vez em quando solta um palavrãozinho. Não, a ponto dele simplesmente esquecer de fato o que é um palavrão. Isso daqui é o que Yahushua trouxe. E depois tem o que aconteceu aí do mundo, onde a pessoa não tinha Yahushua, não tinha palavra, Yahushua é a palavra, não tinha o Espírito Santo, tinha na verdade o Espírito morto, e continuava nas obras velhas e mortas aí que todo mundo seguia, que isso era debaixo do Primeiro Testamento. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então você vê que eles foram chamados para uma eterna vida, mas eles estavam encerrados ainda no primeiro entendimento, na Aliança Velha, a obra velha que já foi falada uma vez lá, né? Ler a Bíblia, não muda nada na vida da pessoa. Ora, não faz diferença nenhuma. Jejuar então nem se fala. Então a pessoa ela continuava nesse entendimento, mas que também foi passado pela vida eterna, foi passado pelo eterno. Mas Yahushua trouxe algo revolucionário. Basicamente isso. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quer dizer o quê? Para que a palavra se cumprisse, necessariamente existe alguém que precisa cumprir aquela palavra, o testador. O Eterno trouxe a promessa, mas a promessa só seria cumprida debaixo de sangue. Então ele precisaria mandar alguém para cumprir essa justiça que necessitava de sangue para ser cumprido. Porque um testamento tem força onde houve a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ele está querendo dizer o quê? Que a palavra só tem força quando é cumprida. Ou vai ter força alguma na palavra se ninguém cumpre? Como assim você quer dizer? Vamos usar o caso da pessoa que fala que tal pecado conduz ao lago de fogo. Tem força essa palavra quando você vê aquela pessoa praticando. Não tem força essa palavra quando você não vê ela praticando. É simplesmente isso. Por exemplo, a Escritura está falando que todo aquele que ama e pratica me tira sua parte no lago de fogo. Aí a pessoa conta isso para você e dias ou minutos depois você pega ela mentindo. Por acaso a palavra dela vai gerar alguma força dentro de você, sendo que ela não está obedecendo o que ela mesma disse? Então aí você está vendo. Para que funcionasse um testamento, precisaria que o testador estivesse lá. Mas o testamento ele foi escrito para que tivesse morte e sangue. Sem esses dois, não existiria força e também nem salvação. Então daqui você vai entendendo coisas simples, básicas, comuns, que todo mundo deveria saber, mas não sabem por quê. Bom, a resposta é a mais simples, né? Tá valendo a Bíblia? Se a resposta é não, já sabe, né? Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Quer dizer o quê? O primeiro não foi consagrado sem o entendimento do Eterno. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então você está vendo o quê? Que o Eterno trouxe Moisés para que ele fosse o mediador, mas para que a aliança tivesse poder e vigor sobre aquele povo, o próprio Moisés precisaria exercer aquilo que o Eterno trouxe a ele. Quer dizer o quê? Se Moisés ele desobedecesse alguma ordem do Eterno, automaticamente a palavra do Eterno perderia força, porque o que trouxe não está obedecendo. Quem ia obedecer então? Então Moisés ele precisaria obedecer tudo com perfeição aquilo que o Eterno trouxe. Para você ver como que Moisés era perfeito até na própria época dele. Aí a pessoa na nova aliança não consegue ser perfeita e ainda diz de si próprio: é impossível o homem parar de pecar. Isso é porque essa pessoa ela não lê as escrituras. E você vê que Moisés, ele usou de segundo a lei do Eterno, que era tudo através de sangue, do entendimento, do sangue de bezerros e de bodes, com água, que é a palavra, com a lã púrpura e isope. Que no caso a lã púrpura seria o quê? Representado para o tempo de vocês. Sangue. Como assim lã púrpura? Quer dizer que através dessa lã seria adicionado alguma coisa lá dentro que seria usado para algo. Tecnicamente isso. Digamos assim que vocês seriam essa lã púrpura, né? E dentro de vocês haveria o sangue. E por aí vai. Eu não vou entrar muito em detalhe porque não é necessário. E depois ele aspergiria o livro e, por fim, o povo. O livro é as escrituras, ou também o entendimento que você tem, e o povo é o que faz parte do povo do Eterno, basicamente isso. Dizendo, este é o sangue do testamento que o Eterno vos tem mandado.
Quer dizer o quê? Esse é o entendimento. Essa é a obra que o Eterno tem mandado ao seu povo. Através de todas essas coisas, como a púrpura, o isope, aspergiu ali o livro. Então aí você entende. E como assim aspergiu? Quer dizer que dentro da lã existia o sangue, que o sangue é o entendimento. E através da lã, ele pegava e batia alguma coisa ali para que o sangue que estava dentro da lã jorrasse naquilo que ele está batendo, entendeu? Então quer dizer o quê? Por que que vocês são lã, né? Para quem ficou com dúvida. Na hora que o demônio começar a massacrar a carne de vocês, tudo que tiver dentro de vocês vai ser o quê? O sangue. Então quando o demônio bater em você, o que sair para fora é entendimento, entendeu? Então você está aspergindo o povo e você mesmo. Como assim de novo? É só vocês se lembrarem de Yahushua. E Yahushua só foi salvo porque ele derramou o seu sangue por si próprio. Se ele só tivesse derramado sangue na terra, mas não tivesse passado pelo seu corpo, o corpo dele não teria sido purificado. Então primeiro passou por ele, para que seu corpo fosse purificado, e depois caiu na terra, nas pessoas. E agora quer dizer o quê? Que o seu corpo está purificado pelo sangue de Yahushua. Mas você também precisa derramar ele pelo quê? Seu corpo, sua alma. Porque o sangue está onde? Está contido dentro do isope, está contido dentro da lã. E você só consegue tirar o sangue de lá de dentro quando você bate a lã, você aperta a lã, né? Por exemplo, uma lã que tá com água, você aperta na sua mão, você vê aquele líquido descendo. Então é isso que está querendo ser referido aqui. São coisas simples, mas como que a pessoa vai enxergar isso quando ela não lê as escrituras? Só dá para você enxergar alguma coisa quando você vê. Mas se você não está vendo, como você vai enxergar? Mas o único jeito de você enxergar o que está escrito aqui nas escrituras é quando você lê, não quando outra pessoa lê para você. Porque se eu lesse as palavras totalmente erradas aqui, você saberia disso? Não saberia porque você não lê, você simplesmente só confiaria na minha palavra. Ah, eu tô lendo tudo errado. Aí você ia para as escrituras e você fala, oxe, mas o que ele acabou de ler não tem nas minhas escrituras? Aí disso eles inventaram a tradução reformulada. É onde eles pegam a escritura e simplesmente retraduzem ela para falar que isso e aquilo. Sendo que também isso daí tá errado. Basicamente alguém leu errado, ensinou errado e para dizer que não estava errado, foi lá nas escrituras e inventou, né? King James, aqui do João Ferreira, Almeida, revisada e corrigida como dizem, e tem várias outras aí que eu não me lembro o nome, como a de Jerusalém. São várias formas de retraduções que eles colocaram só para enganar o povo também. Aí depois vai o povo lá pro falso hebraico, como dizem, né? Para ir lá estudar as escrituras que foram traduzidas lá como eles dizem. Aí do nada uma palavrinha tá falando que inferno não existe. Aí você vai direto às escrituras e vê que inferno existe. Em quem você vai acreditar? No tradutor que disse que traduziu certo? Ou você vai acreditar nas escrituras? Com certeza no tradutor que traduziu errado, né? Porque se fosse nas escrituras, o seu estado seria diferente. Sério que você quer mentir até aqui? Ah, olha, fala nada. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então tá vendo aqui que ele santificou o tabernáculo e os vasos que pertenciam ao ministério. Que já foi explicado, né? O vaso é você, o tabernáculo também. Só que são formas diferentes, né? O vaso é a carne, e o que tem dentro da vaso é o tabernáculo, e o que está dentro do tabernáculo passa pelo véu, que aí chega a alma. Que no caso, o vaso seria a pele, dentro do vaso viria o tabernáculo, que seria, vamos supor assim, os corpos, né? As partes de dentro, com o músculo e por aí vai. E passando a carne chegaria a alma, que da alma é onde fica o santo do santo, onde você vai também encontrar o espírito. Só que isso daí são coisas para outra hora, porque não é necessário vocês ir no mais fundo do fundo, sendo que vocês precisam do mais raso para agora. Lembre que quem vai dar o entendimento é o Eterno. Por acaso passar todo esse entendimento vai fazer alguma diferença? Se por acaso tudo isso daqui que é falado, ou você ter o entendimento do que é o vaso, não está te ajudando na salvação, será que é inútil? Então é por isso que é passado só o fundamento mais básico para que através dele você saiba o que fazer. Não necessariamente você, né? Mas o Eterno deu um entendimento mais profundo para a sua salvação. E não só um conhecimento público. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, ou seja, quase tudo você tem que fazer com entendimento. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Ou seja, sem derramamento de obras, não há remissão. Porque quase tudo é feito através do entendimento. Porque tem coisas que você faz naturalmente. Uma criança, por exemplo, ela precisa de entendimento? Uma criança, eu digo um bebê, para ser salvo. Ela precisa de entendimento? Não. Só a da pureza dela é mais suficiente para ela ser salva se ela morrer antes dos 4 ou 5 anos. Mas quando ela forma 5 anos, aí é necessário o derramamento do sangue, do entendimento das obras. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes.
Então quer dizer o quê? Que até o céu também estava contaminado, mas o que tinha nessa terra que não dava para purificar o céu. É só você lembrar lá da guerra que teve, né? Não é necessariamente guerra, né? Mas você vê a contenda que houve lá em cima por causa de Samael, onde ele queria roubar o trono do Eterno. E o único jeito de expulsar Satanás lá era provando que ele estava errado. E o único jeito de provar isso era com o quê? Entendimento. E quem tinha o entendimento? Yahushua. Por isso que Yahushua foi lá e morreu na cruz, e já foi explicado várias vezes. Vai ouvir de novo o vídeo aí, que está dentro dos livros de Hebreus. Vai ouvir qual que é. E por aí vai. Ouve cada vídeo umas 3, 4 vezes, pega uma caderneta, um papel, usa o PC, usa o celular e anota as partes que você está vendo que é mais importante. Porque se toda hora tiver que voltar a mesma informação, cada vídeo vai ter pelo menos 2 horas repetindo sempre as mesmas coisas. Aí vocês vão entender o que disso. Que aqui é uma cópia, não tem nada de novo, é tudo igual? De fato é tudo igual, mas tem coisas que não é mais necessário ficar repetindo toda hora. Isso porque não é como se vocês fossem assistir uma vez só o vídeo. Por exemplo, esse áudio tem 1 hora. Isso porque está explicando de novo coisas que já foi falado em outros vídeos. Então vai chegar uma hora que vai começar a falar reto. Não necessariamente reto, como se fosse uma leitura reta, mas vai começar a falar agora outros assuntos sem ficar tocando de novo no mesmo assunto para explicar coisas que vocês já sabem. Porque Yahushua não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do Eterno. Você está vendo aqui que Yahushua ele veio aqui nesse tabernáculo, que era a figura do verdadeiro. E por lá ele fez o sacrifício infinito para salvar tanto o céu como ele mesmo, como a humanidade. Nem também para a si mesmo se oferece muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Quer dizer o quê? Que Yahushua não precisou ir várias vezes lá, voltar na terra, ser crucificado para pagar o povo com seu sangue. Ele fez isso unicamente uma vez só. Não foi como os do ano passado, que precisava fazer isso várias e várias vezes. E isso quer dizer o quê? Que você não precisa ficar pedindo toda hora perdão pelo mesmo pecado quando você sabe como parar ele. Você já entendeu que isso daqui é errado? Entendi. Você sabe como parar? Não sei. Já pensou em orar, jejuar em cima disso de como parar de pecar? Não. Agora vai fazer isso. Aí depois que o Eterno te dá esse entendimento, aí você para. Aí você vai precisar ficar pedindo perdão de novo por aquilo que você não pratica mais? Não. Quem falou vou aí, ó, eu tô ouvindo, viu? Vai brincando aí. E ele ainda fala com sangue alheio. Então você tá vendo, a pessoa ela não vai nem com seu próprio entendimento, ela vai com o entendimento dos outros. Vá com o seu. E como que você vai com o seu? Você vai através daquilo que o Eterno te deu para fazer. Esse é o seu entendimento. E você não vai no que outras pessoas estão falando. Porque uma pessoa falar, para você ser salvo, você se joga da ponte. Sério que tu vai fazer isso? É claro que você não vai porque você tem um entendimento que suicídio é pecado. Mas agora se você não tivesse esse entendimento, aí tava lá a pessoa se jogando da ponte, né? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então tá vendo aqui que ele se manifestou uma vez só. Lembrando que tudo isso daqui é falado, você tem que se lembrar que você é uma similitude de Yahushua. Por mais que eu não fique falando, você que ficou no arrebatamento, tá falando diretamente com você, começa a aceitar para si. Seja mais inteligente, né? Mas é que ele tá falando que Yahushua só precisou se manifestar uma vez na Terra, e através da manifestação da Terra ele se sacrificou uma vez só, e o sacrifício dele permanece vivo até os dias de hoje. Então significa que você precisa morrer uma vez só, e precisa morrer dentro do perdão, precisa morrer dentro do arrependimento. E vai ser uma vez só. Não é como se você morresse e subisse lá no céu e depois voltasse aqui do nada, como dizem a respeito da reencarnação. Que a reencarnação você está vendo que ela vai totalmente contrária às escrituras. Porque se a reencarnação realmente existisse, como dizem, era para ter aparecido vários Caim por aí, era para ter aparecido vários Yahusha, vários Acabe, vários Jezabel, era para ter aparecido várias pessoas aqui nessa terra de novo, né? Basicamente, quem é Yahusha nessa história se tudo se repete, já que a reencarnação existe? Yahusha seria quem? Adão? Não faz sentido. Se o sangue de Adão não funcionou, por que agora vai funcionar do nada? E como os homens está ordenado morrerem uma vez só, ou seja, ordenado morrer uma vez só, já quebra aí as pessoas que falam do tabu da reencarnação. Por isso que as escrituras é tratado aqui nesse canal, agora lá fora eu não sei. Como não religião. Religioso é realmente isso daí mesmo. Alguém falou, acreditou. Alguém foi ler a Bíblia, não acreditou.
Alguém falou de religião, aí acreditou. E vendo depois disso o juízo. Quer dizer o quê? Tudo aquilo que o homem morre, ele não tem chance de voltar. Se morreu em condenação, vai participar da condenação. Esse é o juízo. Se morreu a salvação, vai participar da salvação. Assim também é a Rushua, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, ou seja, de muitos. Por que ele fala de muitos e não todos? Porque existia anjo caído naquela época, em carne. Existe também os demônios e espíritos mal. Ele ia morrer por eles? Não. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Como assim aparecerá segunda vez? Quer dizer que tem reencarnação, ele vai voltar? Não, ele está falando que ele vai aparecer segunda vez para condenar quem ficou. Pronto, é umas explicações assim bem óbvias, né?